você tem que, como ditado, agora você tem que ter estômago e uma cabeça muito bem preparada para o que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Porque isso daqui envolve todo o sofrimento que você viu acontecendo nas UPAs, nas UBS, eu não sei como que é o nome aí das unidades de saúde aí da sua cidade, que atende 24 horas, né? Tem região que é UPA, tem região que é UBS, tem região que é UPA, depende da maneira que é chamado, mas você está entendendo. Tudo que nós vimos, que nós vivemos, né, desde o período em que o bicho da China começou a dar uma volta no mundo, eu vou te mostrar aqui agora para você entender a situação, tá? E assim, é algo repugnante e ao mesmo tempo revoltante ver tudo isso, tá? O nome do cara que movimentou tudo isso é Anthony Fauci. Anthony Fauci. Esse, né, viajou lá para o Dragão, manipulou, potencializou, sabe? Fez todo o processo de mutação. Porque antes mesmo de acontecer esse processo de mutação, isso estava nos animais. Mas os animais não transmitiam para os homens. Estava nos animais, mas não era transmitido para os homens. Ele foi lá, exatamente como o Rafael escreveu, ele foi lá, trabalhou, né? Foi lá na casa do Dragão, né? Lá na região de Wuhan, né? Preparou tudo e soltou para voar. Quando já tinha voado para todo lado, ele já tinha, né, a Jussaras, né, sentada, prontinha para viajar. Mas ele disse, vou segurar o máximo e vou semear a ideia de que a Iverme, né, e a Hidro, isso aí é bobagem, isso aí não presta para nada. Isso aí é invenção, conversa fiada. Quem falar no nome de uma dessas duas aí é negacionista, o título que ele tem que assumir. E aí passou essa ordem, e aí a Rede Esgoto, os puxadinhos da Rede Esgoto, os políticos e todo mundo começou o quê? A gritar para os quatro ventos, negacionista, negacionista, que quer usar o Iverme ou o Hidro e aquela coisa toda, e as pessoas com medo. Isso é mentira, isso aí não funciona. E ele potencializando a ideia até o momento que ele gritou, Jussaras, saia pelo mundo para abraçar o povo. E aí, todo mundo igual uma manada de bois, né? Entraram na fila desesperado, dizendo, é minha hora, minha hora, minha hora, manda aqui, né? Deixa ela abraçar o meu braço direito, deixa ela abraçar meu braço esquerdo. Se eu tivesse 10 braços, era para abraçar os 10, e aquela coisa toda, tudo programado. Tudo programado. E aí, né? Vamos lá. Deixa eu colocar essa fala aqui, até chegar nele, né? Essa figura bruxa que você está vendo aqui, ó. Esse de terno cinza. Esse é o conhecido como o anjo da morte, né? Do século 21. Esse daqui. O anjo da morte do século 21 eliminou mais do que o Bigodinho. Ixi, o Bigodinho foi aluno dele. Aluno. Pela grandeza da malignidade dele. Mas escuta essa daqui. Deixa eu só dar uma ajeitada nessa imagem aqui para ficar melhor. Só vou pedir para vocês, gente, deixa o seu like, compartilha essa live. Nós estamos aqui, como de ditado, colocando a cabeça a prêmio, mas isso aqui eu tenho que te mostrar. Eu preciso te mostrar. Não tem problema se vai acontecer alguma coisa. Eu quero te mostrar isso aqui. Para você entender que eles culparam quem estava tentando ajudar as pessoas, eles demonizaram. E o demônio, eles santificaram. Vai ouvindo o que esse rapaz fala. Vou falar isso, mas a galera anti-vacina estava certa. De 2020 até 2026 morreram mais atletas de parada cardíaca do que no último século inteiro antes das vacinas do Covid e tal. E nesse exato momento, o principal responsável pela obrigatoriedade das vacinas do Covid, que é o Anthony Fauci, ele foi, eu não sei se foi julgado ou foi interrogado pelo Senado americano,
e ele simplesmente não respondeu nada. Ele se recusou a responder todas as perguntas, mas basicamente já foi comprovado que foi um vírus criado em laboratório e esse cara é o principal responsável por isso. E o que acontece? Os Estados Unidos inteiro tá nesse exato momento falando sobre esse assunto, que é o que, cara? Basicamente foi o maior esquema da indústria farmacêutica que aconteceu no mundo. Então eles criaram um problema e criaram a solução para esse problema, que foram as vacinas. E o que mais me assusta de tudo isso, quando a gente traz hoje para os dias de hoje, né, no caso, é que é o seguinte: as vacinas na época foi questão de poucos meses de estudo, entrou em fase 3 de estudo e foi aprovado rapidamente por conta da questão emergencial da situação. Eles alegaram que não tinham efeitos colaterais, que era seguro, só que aí a gente teve esse tanto de gente aí morrendo, entre aspas, do nada. Atletas de alta performance, pessoas saudáveis morrendo de parada cardíaca em massa. Isso aconteceu em massa, é um dado e tá lá para você poder estudar se você quiser, tá comprovado. Aí a gente pula para hoje, 2026, onde tem vários peptídeos que chegaram no mercado, peptídeos que tem a... Escuta essa daqui, escuta essa porque os caras ainda continuam trabalhando, tá? Eles não pararam, não. Eles continuam trabalhando e aquilo que eles sabem que vai resolver o problema, que qualquer um que tomar um abraço resolve, ou qualquer um que comer ou que engolir com água, algo semelhante, você está entendendo aí? Qualquer um que fizer isso vai ser solucionado. Eles demonizam, usa os canais principais da mídia para diabolizar e as pessoas ficarem com medo e não usar. Escuta essa. Os que chegaram no mercado, peptídeos que têm a possibilidade de curar várias das piores doenças que a gente tem no século e simplesmente eles não querem liberar. Porque faltam, entre aspas, estudos, sendo que esses peptídeos já são estudados há décadas. BPC 157, TB 500, CMAX, CELANC, a própria retatrutida que está sendo estudada agora já está em fase 3, mas ninguém quer liberar. Aí a minha pergunta é, quem é que está lucrando com o bloqueio da liberação dos peptídeos? Porque nós sabemos que uma vez que você usa uma substância que ela cura um problema, você não vai mais comprar substâncias que tratam aquele problema. Ou seja, você não vai comprar com recorrência um medicamento que apenas trata os sintomas de um problema que vai levar para o resto da vida, né? Então a pergunta que fica é, quem é que está lucrando com o bloqueio da liberação dos peptídeos aqui no Brasil, nos Estados Unidos? Sabe o que é mais louco ainda? Aqui do lado, no Paraguai, já está liberado várias das substâncias. E a gente aqui no Brasil, a gente não pode usar, não pode comprar. Enfim, fica aí o questionamento. Bom, aí a fala lúcida desse rapaz. Ele teve um comportamento e uma atitude muito louvável, que é de pedir desculpas e reconhecer que ele criticou quem estava vestido e revestido de verdade e elogiou os verdadeiros mentirosos criadores de narrativas e de algo semelhante. Então ele já entra no vídeo pedindo, né, as escusas por ele, né? Olha o que ele fala. Vou segurar aqui, ó. Olha o que ele fala. Cara, é doloroso falar isso, mas a galera anti-vacina tava certa. Só até aí tá bom, não precisa mais nada não. Depois ele continua pedindo aí, então, pedindo as suas escusas. E é isso. Né? E quem estava por detrás? Antes de colocar o interrogatório, né? Eu quero te mostrar, né, quero te mostrar uma imagem de uma médica aqui falando sobre essa situação. Gente, se você chegou e não deixou o like, deixa o seu like, compartilha essa live, vamos lá. Ajuda a gente a romper o algoritmo, um assunto tão extremo e tão importante como esse. Tá faltando pessoas aqui, vamos lá. Agora, o JB avisou, né? O JB avisou e ele tinha toda a razão. Mas como acreditar se a Rede Esgoto e toda a galera estava dizendo que ele era o culpado? JB avisou, mas todo mundo estava dizendo que ele era o culpado da situação, que estava apresentando bobagem para o povo. Essa bobagem que ele está apresentando, esse maluco, né? Esse maluco é responsável pelo meu parente ter ido na viagem que não volta mais. Esse maluco, ele tem que agora também morrer à míngua, né? E lá na essência,
sempre falou a verdade, mas a galera prefere acreditar na rede de esgoto. Olha o que essa médica fala. Escuta o que essa médica fala, né? E ela diz assim, ó, a farsa, né? O nome aí e o nome dele abaixo, né? Deixa eu deixar a tela numa posição legal para não ter problemas. Assim fica melhor, né? Vamos lá. Ouça isso daqui. Dedo no like e comentário na tela. Era dezembro de 2019 e o mundo conhecia aquilo que seria a maior tragédia da nossa humanidade dos últimos tempos. A pandemia de Covid-19, cheia de protocolos, de regras, de máscaras, isolamento, afastar 2 metros da pessoa da frente, não poder ver seus entes queridos, pessoas morriam e não poderiam sequer ter um velório, porque o vírus poderia passar. As pessoas não poderiam ter tratamento, porque não existia tratamento. Nós, médicos, que resolvemos tratar, que resolvemos meter a cara a tapa e usar drogas reposicionadas para salvar a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas ao longo do mundo, fomos taxados como anti-ciência, os negacionistas. Fomos perseguidos. Vários de nós teve suas licenças cassadas. E, isso para conseguir de volta. Alguns, fora do país, tiveram caçadas para sempre. Outros morreram durante a pandemia, tentando salvar vidas e provar que tudo isso estava muito estranho e que isso não estava certo. Aí vieram as vacinas, né? Criaram um problema para depois criar uma solução. As vacinas milagrosas, aquelas que vão salvar a vida. Vacine-se, porque se você não se vacinar, você vai se contaminar de novo e você pode contaminar o coleguinha, né? Uma vacina que faz efeito, eu tomo vacina, mas se você não tomar vacina, você vai me contaminar. Como assim, se a vacina faz efeito em mim, eu tomei vacina? As vacinas milagrosas que fizeram aumento de miocardite, de pericardite, de morte súbita, de cancros e de várias outras doenças autoimunes ao longo do mundo e destroçando, detonando a humanidade. Por trás disso tudo, Anthony Fauci, o anjo da morte. O Anthony Falso, como alguns estão falando na internet afora. Nos Estados Unidos, ele está depondo. E mesmo com perdão presidencial do Biden, ele invocou 111 vezes a 5ª emenda, dando a ele... O Biden perdoou ele. O Biden perdoou ele. O Biden disse, não, você está perdoado. Estou te concedendo o perdão. Tá? Você está perdoado de tudo. Vai viver a vida e desfrutar do dinheiro que você ganhou. Você está perdoado. Aí levaram ele, agora no governo Trump, para o interrogatório. Ele invocou, né, o artigo 5º da Constituição mais de 110 vezes. O que relata no artigo 5º da Constituição? De que você não é obrigado a falar aquilo que você não quer falar. Né? Você não tem obrigatoriedade de falar nada. Como tem também na Constituição aqui no país. Agora, alguém que recebeu o perdão, porque para você ser perdoado, então você não é culpado de mais nada. Por que se isentar de falar por mais de 110 vezes? Se a culpa não está sobre ele. Anthony Falso, como alguns estão falando na internet afora. Nos Estados Unidos, ele está depondo. E mesmo com perdão presidencial do Biden, ele invocou 111 vezes a 5ª emenda, dando a ele o direito de ficar calado. Mas está mais do que provado que ele fez as experiências, ele era o responsável pelos laboratórios de Wuhan, ele era o responsável por essa coisa que chamam de vacina. Ele é o responsável pelo AZT lá da década de 80, que matou milhões de pessoas com AIDS, que morriam intoxicadas pela... Desde a década de 80, que saiu uma jussara lá para as pessoas que estavam com AIDS, né, que resolveria e ia retardar a partida, ele já estava envolvido nisso, desde a década de 80. Né? Ou seja, eu ainda era criancinha, menino pequeno, morando lá no meio lá na roça, na casa de lamparina, e ele já estava trabalhando. Eu estou com 46 anos incompleto, na década de 80, e ele já fazendo, né, todo o trabalho, toda a maracutaia ao ponto, você calcula, desde os anos 80 até agora, o que esse bicho diabólico não fez na face desta terra. Para pensar. Mais de 40 anos, esse bicho satânico solto, trabalhando para a destruição. Você imagina o tanto, né, de litros e mais litros de líquido vermelho que está sobre a mão desse bicho imundo que está aí sendo relatada a história dele. Eu já vou mostrar as imagens dele no tribunal. Por essa
coisa que chamam de vacina. Ele é o responsável pelo AZT lá da década de 80, que matou milhões de pessoas com AIDS, que morriam intoxicadas pela droga e não pelo vírus. Ele está ditando as regras do mundo há muito tempo. A indústria farmacêutica ditando as regras de como nos matar. Mas toda a verdade sempre vem à tona, porque aquele lá de cima, aquele não dorme, e aquele está sempre de olho nos malfeitores dessa humanidade. Tá aí, né? Tá aí a doutora falando. Você vê uma tristeza no olhar, né? Uma tristeza no olhar por não, para dentro do juramento que ela fez, ficar de pé e mão amarrado, sem condições de muitas vezes de ajudar as pessoas, porque se ajudasse com o método certo e verdadeiro, ela seria taxada de criminosa. Teria que usar o método errado para que ela viesse a ser considerada uma médica de sucesso. E como ela disse, muitos perderam o registro para sempre. Outros tomaram punição de 10 anos sem o registro. Outros tiveram que pagar uma fiança, que teve que vender casa, vender carro, vender tudo para não perder o seu registro. E assim sucessivamente. Fora o rótulo pejorativo, que aí você vê a galera do amor e da picanha, né, reverbando até os dias de hoje. Dentre muitos, o negacionismo, né? Negacionista, né? É o que eles usam muito. Agora, olha o comportamento desse bicho diante do tribunal, sendo interrogado pelo Senado americano. Veja o comportamento dele, né? Vai vendo. Studies right here. There was a website that was tracking the random controlled studies. Here they are. Olha, tá dizendo, eu tenho tudo isso daqui de documento, né? Mostrando tudo a seu respeito, de toda a malignidade. E olha ele lá. Showing 60-70% efficacy of ivermectin. A Iverme com a eficácia de mais de 70% para evitar com que o bicho viesse a eliminar a pessoa. A Iverme com mais de 70%. Agregado com a hidro, então fechava o pacote de 100% de proteção. E ele lançou uma narrativa dizendo que esses dois aí não valia nada. Que quem usasse isso daí tinha que ser preso e caçado o registro. Vai vendo. The same day you say there's no evidence, there's all kinds of evidence. Loved ones had to go to hospitals, had to sue hospitals. Just, would you try it? So I would want to know, to what extent were you involved in sabotaging hydroxychloroquine, ivermectin, and did you do that because you knew the only way you get an emergency use authorization for these drugs, these experimental gene therapy, was if there was no effective treatment, you couldn't get the emergency use authorization. So is that why you helped sabotage these cheap generic drugs in favor of remdesivir, which, by the way, nurses, are you aware of the fact that nurses called it run, death is near? Olha a postura dele agora. Olha o que ele vai falar. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment. Aí. A quinta emenda da Constituição, né, junto ao meu advogado, diz e me dá o direito de permanecer calado. Mas o Biden não deu perdão para ele? Porque o que ele tem a esconder se ele é um homem perdoado pelo Biden? E aí você começa a olhar e entender que o Biden não deixa de ser um velhinho do mal. Um velhinho a serviço da escuridão, né? Tropeçando, andando, babando pelo chão, e todo mundo olhava e dizia, tadinho do velhinho, né? Tadinho? Aquele velhinho é o velhinho da maldade. É o velhinho a serviço da escuridão, ao ponto que concedeu perdão para esse treva, né? Vai vendo. Nem ele acredita no perdão do Biden, porque se ele acreditasse, ele não ia ficar usando o 5º artigo da Constituição americana. Olha a outra aqui, ó. Olha essa daqui, esse senador, né? Esse senador fazendo interrogatório. Veja aí para você entender a situação. Well, nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc? Let's try something.
What day of the week is it today? On the advice of counsel, Aí. I respectfully decline to answer based upon my rights under the A carinha dele aí, gente. Né? Usando a 5ª emenda da Constituição para permanecer no direito de ficar calado. Muito bem lembrado pelo Freitas, né? Freitas lá da região de Botucatu. Esse aí também é outro, viu? Esse aí tá no pacote, né? Dos que se reuniam para fazer o mal, né? Olha aí. Fifth Amendment to the Constitution. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, Aí, o senador pergunta para ele, já que você não quer falar nada, então que cor que é a sua gravata? E ele diz o quê? Siga o conselho do advogado, eu I respondo respectfully decline to e recuso a responder com base nos meus direitos answer based upon my rights under the Fifth Amendment sobre a 5ª emenda da Constituição. Não quer falar nem a cor da gravata que ele está usando. to the Constitution. What color is the carpet in front of you? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Let's just get one thing straight. You don't have any rights under the Fifth Amendment because you've been pardoned. Quer dizer, você não tem direito à 5ª emenda. Você não recebeu o perdão do Biden? O que você está querendo usar o direito da 5ª emenda se você foi perdoado pelo Biden? As you very well know, as the Supreme Court has been clear for a century and more, Brown versus Walker, 1896, when he has been pardoned, he may not stand upon his privilege. You know that. Your lawyers sitting behind you now shifting nervously in their chairs, they know it. This isn't about the Constitution. This isn't about the law. This is about contempt. Contempt for this body and contempt for the American people. But I think I know why you're doing it. It's because you don't want to answer questions. It's because you did all kinds of terrible things. It's because during the pandemic you got rich. Tá dizendo pra ele, né? Você fez coisas terríveis, cara. Você fez coisas horríveis. Você ficou rico, né? Você ficou rico fazendo o que você fez. E não é de agora, desde a década de 80. Didn't you? You got rich while people were dying, hundreds of thousands of Americans, over 1 million in the end, and you were getting rich. Milhares de americanos e pessoas ao redor do mundo inteiro estavam partindo, né? Você enriquecendo e olha, é uma coisa absurda, gente. Rich, and not only were you doing that, you were using federal employees with taxpayer money to apply for and solicit cash prizes. Olha aí, ó. Olha o Heraldo aí, a matéria que ele coloca na tela. Esse caso aí explodiu nas últimas 48 horas, tá? É um dos assuntos do momento, mundo afora. E aí a empresa lá do Heraldo já mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp dizendo, né, com certeza para todo mundo receber o abraço da Jussara, tentando, né, descredibilizar tudo que está sendo desmontado dessa narrativa para dizer que com certeza o funcionário que não for é negacionista, né? É triste de se ver. For you personally, cash prizes totaling over $1 million. You did all of that during the pandemic, didn't you? To answer based upon Você my entendeu? rights under the Fifth. É isso aí, né? Esse daí, desde a década de 80, né, vem trabalhando, segundo os senadores americanos, ele é conhecido como o anjo da morte, né? Porque o Bigodinho serviria para ser aluno dele. Porque o Bigodinho fez o mal só ir com uma quantidade de, vamos dizer aí, juntando judeu e todas as etnias, umas 10 milhões de pessoas, né? Esse daí, desde a década de 80, vem fazendo tudo isso. Só com o bicho da China, ele conseguiu 15 milhões de pessoas pelo mundo. E depois, até hoje, continua através das Jussaras, porque ele encabeça também todo o processo das Jussaras e a descredibilização de qualquer outro tipo de argumento que a pessoa vem usar para se defender, que você está entendendo, comprando lá, e tanto a Iver como a Hydro, né? As duas juntos. Então você olha para uma pessoa dessa daí, como que pode caber dentro de um ser humano tanta maldade assim? Tenta me ajudar com o seu comentário aí na tela, porque muitas vezes uma coisa dessa daí deixa a gente até sem palavras para comentar, olhando para um ser desse daí.
Você imagina o tanto de gente que foi antes do bicho da China, no período daqueles que estavam com AIDS, né? Depois, no período do bicho, né? E eles trabalhando dia e noite e dia, dizendo que qualquer outro tipo de coisa que usasse era furado e era mentira, né? E a maioria daqueles que foram porque acreditava que era mentira, que não adiantava usar aquilo que estava sendo dito para usar, que era tudo bobagem, né? Bobagem. Esse negócio de usar esses dois negócios aí não vai virar nada, não, né? E usar o Iver e usar o hidro não vai resolver nada, isso é bobagem. Muitos, centenas e milhares foram, porque a narrativa entrou na mente dessas pessoas e eles não fizeram uso de nenhum desses aí. E aí que recebeu um tubo pela boca e daquele tubo não voltaram mais, infelizmente. E por detrás estava esse bicho ruim que você está vendo aí na imagem, trabalhando e manipulando tudo isso, entrando com muito dinheiro na mídia, nas emissoras, em todos os meios de comunicação, né? Em todos os meios de comunicação, né? Então, é triste ver tudo isso, né? A gente, infelizmente, quem sabe, você perdeu pessoas assim, e você sabe que muitos deles partiram, né, acreditando que a solução era exclusivamente a Jussara. Outros que estão aqui em nosso meio, que desde o momento que recebeu o abraço da Jussara, nunca mais foram mais as mesmas pessoas. Tua saúde nunca mais foi a mesma. Você nunca mais foi mais o mesmo homem, a mesma mulher, né? Eu ainda recebi um depoimento de uma senhora que mandou uma mensagem dando depoimento. Exatamente, Diné. Sempre teve, né? Sempre teve. Mas a mídia sempre trabalhou o contrário para demonizar, né? Esse bicho que está aí na tela aí com a imagem parada, ele coordenou a destruição no mundo inteiro. Aí o povo aqui do Brasil diz que quem coordenou a destruição foi, né, o ex, o JB, quando na realidade isso aí veio de lá de cima, né? E essa senhora, como eu estava dizendo, entrou em contato e disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu recebi 3 abraços, e depois, no último abraço que eu tomei, me deu uns sintomas, umas coisas muito ruins depois do último abraço, e hoje eu sou uma mulher que eu não tenho paladar e nem sinto cheiro de nada, não sinto odor ruim e nem perfume, cheiro de perfume, não sinto cheiro de nada. E quando eu vou comer, pode colocar 1 quilo de sal na comida, que para mim tá sem nada, e pode fazer sem nada, que tá tudo do mesmo jeito. Não sente sabor de mais nada, né? Não tem mais paladar para nada, e não tem mais olfato para nada também, né? E como ela, tem muita gente, né? Deixa eu ver os depoimentos de vocês aqui rapidamente, né? Para ver o que vocês estão escrevendo aqui. Eu vou colocando na tela aqui, né? Exatamente, o jeito de falar agressivo, né? E o povo quer a serpente que fala manso, né? Eles gostam da serpente que fala manso, né? Se for verdadeiro e não falar manso, ao ponto que causa massagem nos tímpanos, então eles descredibilizam. Eles preferem ouvir quem fala manso. Ouvia o Bonner, né? Fala manso. O médico Varela, né? Falando mansinho. Aquele senhor franzino, mas é um médico muito intelectual, muito crânio. É o médico Varela que está falando, quando ali dentro tem, né, um homem mentiroso, produto do sistema, que ganha para inverter a ordem dos fatores no tocante à saúde das pessoas, né? Ele foi erradicado um tempo no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, mas ele é da região do Vale do Ribeiro, né? Perto de Registro, a terra da minha esposa, né? Não, Pati, não. A gente está todos os dias buscando colher informações e, sabe, então não dá, né? Não dá.
A gente até nas lives passava, gente, cuidado, gente, cuidado, gente, cuidado, cuidado. E aí entrava pessoas rasgando, né? Seu negacionista, pastor do mal, né? E agora eles não aparecem para pedir as escusas, né? Porque não tem a hombridade de reconhecer que apoiou a ideia que veio de um demônio como esse que está aí com a imagem parado na tela, né? Apoiou a ideia e a filosofia do próprio Rassatã através desse ser desprezível que está aí parado no momento do interrogatório dele, né? A filha nunca mais foi a mesma pessoa, ficou medrosa. Tem muita coisa que aconteceu, né? Olha aí, ó, a Érica escrevendo, a Rosângela, né? Exatamente. E a voz da serpente continua ecoando até agora, né? Está ecoando aí até agora, né? Tem dia que a serpente está um tanto quanto mais rouca, tem dia que a serpente já está com a voz um pouquinho menos rouco, né? Depende, vai depender do dia, mas a serpente está aí falando e muita gente romantizando a voz da serpente, né? É médico sim, ele é médico. Dizem que é, né? Dizem que é. Se você olhar bem no semblante dele, você vai conseguir identificar. Eu não vou falar nada aqui, não. Deixa eu só colocar o nome de um cara aqui que é o patriarca, né? E aí você vai ver se tem semelhança na aparência, tá? Eu não vou falar nada, só vou colocar uma imagem aqui, deixa eu achar uma imagem boa, assim, mais nítida, porque só tem imagens mais antigas dele. E aí vamos fazer o paradoxo para ver se você acha que tem alguma semelhança ou não. Se tem ou não. Deixa eu ver se eu consigo uma foto boa aqui maior. Vou colocar essa daqui, tá bom. Eu creio que essa daqui já vai ajudar você a entender. Esse cara aqui que eu vou colocar na tela, vou precisar que alguém aí fale quem realmente é ele, tá? Porque não dá para falar aqui abertamente quem é ele, não. Ele é o pai de muita coisa ruim que tem por aí, mas eu não vou falar quem é ele, não. Vou deixar vocês falarem. Fala, minha esposa. Ah, essa aqui é... Obrigado, viu? É um presente de Deus. Deixa eu tirar esse negócio aqui da tela para me colocar uma imagem. Depois eu vou voltar para você ver se tem. Olhou bem o semblante aí? Olhou bem? Olhe bem no semblante. Tá vendo, né? Tirei. Ó. Tá aqui, ó. Não pode faltar. Já tá aberto, já tá acabando. Já a gente vamos com mais, tá? Mas não falta, não. Sempre, sempre, sempre. Aqui em casa, graças a Deus, Baruch Hashem, ninguém, né? O bicho passou perto aqui de casa, né? Não passou. Você viu aquele ali, né? Deixa eu colocar um aqui, ó. Será que tem aparências? Tem alguma semelhança? Olha bem nisso aí. Olhou? Olha nesse aqui. Tem alguma semelhança? Tem alguma semelhança? Vou voltar, tá vendo, né? Tem alguma semelhança? Deixa eu tirar essa daqui e colocar essa. Tá vendo? Parece ou não parece? Parece ou não parece? Esse aqui, exatamente o que o Rafael escreveu. É o pai. Isso aí é o pai de tudo, tá? É o pai de tudo. Isso é o pai de tudo. E aí você olha para ele e aí você pega esse aqui. Entendeu? É só conciliar as imagens que fica fácil de entender a árvore genealógica dessa galera. A árvore genealógica dessa gente. Né? A árvore genealógica não tem como você pular para trás e dizer que é mentira. Tá vendo? Olha nesse aí e olha nesse daqui. Entendeu? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui uma imagem para mim te mostrar. Conforme o próprio Rafael escreveu o nome, né? Escreveu o nome dele aí, né? Exatamente. O mesmo, vem da mesma árvore, né? O mesmo galho, esse daí e esse daqui.
Mas e quem é o culpado? O culpado é o JB, aquele genô, né? JB é um genô, ele tem que sofrer como todo mundo sofreu, né? Ele tem que sofrer como todo mundo sofreu, né? Ficou desdenhando das pessoas, mandando o povo ficar comendo comprimidos que não resolve nada, né? Ele é o genô, quando na realidade é esse aí, né? Que lá na essência está ligado a esse aqui, e que esse daqui é o pai de todo o sistema, que fracionou a medicina. A medicina era única, mas como meio de ganhar dinheiro, ele disse, eu vou fatiar o corpo humano e cada área do corpo vai ter uma especialização. Assim fica melhor para vender remédios, fica melhor para enganar todo mundo e tirar o dinheiro deles. Então, é alguém que tem problema no ouvido, então esse daí vai cuidar da parte com o otorrino. É alguém, né, é uma mulher que vai trabalhar na questão da gestação, então ela tem que lidar com uma pediatra. É alguém que vai passar, quem sabe, por um problema de exame da cabeça e algo semelhante, então agora é esse nome aqui que vai se dar. E outra coisa, vamos implantar que o ser humano saudável come no mínimo 5 vezes por dia, porque assim o mercado do consumismo vai crescer e nós vamos fazer com que as comidas que sejam um pouquinho melhores sejam o zóio da cara de careza. E aquelas que são um pouquinho, né, que não tem nada de nutritivo, aí a gente deixa no preço padrão e vamos botar na cabeça deles que todo mundo tem que comer 5 vezes por dia. A cada 2, 3 horas está por ali beliscando e comendo alguma coisa para ter saúde. Mas quem disse isso? Aonde está o exemplo na Bíblia que o ser humano tem que comer 5 vezes? Será que Jesus comia 5 vezes por dia? Será que os apóstolos da igreja primitiva comiam 5 vezes por dia? Tem o café da manhã, tem, né, algo para você comer 10 horas da manhã, depois meio-dia, 3 da tarde, janta 6h30, 7 horas, e aí tem a ceia da noite antes de dormir. Tudo invenção desses caras. Tudo invenção. Esse aí, ó. Esse daí. Então, assim, para pensar no que eu estou dizendo para você. Avalia, né? E você olha e você vai ver que algo eles têm de semelhança, né? Algo de semelhança. E eu acredito que nós fomos criados. Você sabe quantas vezes você comia quando você era criança, né? Você sabe quantas vezes você comia, né? E ninguém morreu, ninguém pereceu, né? Mas a ordem desses caras é que você, para ter saúde, você tem que comer fracionado 5 vezes por dia. 5 vezes por dia, né? E aí eles vão inventando, foram inventando, né? Fracionou a medicina, inventou um monte de tipo de alimentos. Tem aqui mortadela na live? Tem? Deixa eu ver, cadê eles? Deixa eu ver onde é que eles estão. Isso aqui é interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que eles estão. Exatamente, o Heraldo. É bem por aí. Deixa eu ver aqui. Pode, o Claudinei Júnior já toma, viu? Só que pela metade, né? Pela metade. Nós somos idiotas. Ele é o espertalhão, né? Ou ela, vai saber, né? E ainda dá gargalhada, né? Tá por cima. Ele dá risada porque ele é mais sábio do que todo mundo aqui junto, né? Ele é inteligente, tá por cima, o conhecedor de toda a sapiência, né? É alguém muito estudado, é alguém que está com a vida resolvida em todos os sentidos, né? Então, ele zomba de quem tem fé, tira a onda de quem acredita no arrebatamento. Por quê? Porque ele está acima de todo mundo. A alma dele é uma alma iluminada, ele é o cara que constrói o seu próprio destino, que constrói a sua própria história. E aí você vai olhar
você vê que não passa de, como diz o ditado nos interior, de uma orelha seca, né? De um Zé Ruela que não soma na vida de absolutamente ninguém e que não passa de um parasita, né? Não passa de um parasita se achando acima dos demais. No mínimo, essa serpente aí que você está vendo aqui, ó, picou ele, né? Várias vezes. No mínimo, essa serpente aí picou ele várias vezes, várias. Mas ele tá aí tirando onda, porque é acima da média, né? É um cara intelectual demais, né? Tem um, Patrícia, eu não vou passar aqui para vocês a maneira, tá? Eu acho interessante vocês indo lá, falar com quem vai te atender, por exemplo, né? Quem vai te atender, pegue as orientações, eu vou falar do que nós fazemos aqui em casa. É um que nós usamos, que ele é a cada 6 meses, e o outro, você faz o uso cerca aí de 3 semanas, né? 3 semanas. Aí depois você dá uma pausa e aí volta lá só daqui 6 meses. Então, esse aqui que nós temos, que eu tenho, que eu mostrei para vocês, a gente faz, né, de 6 em 6 meses. E aí o outro, a gente faz, que já é pela medida do peso, aí você faz um uso de aproximadamente 3 semanas, e aí, né? Mas é melhor ir lá e conversar com o pessoal lá que usa o jaleco branco, que eles vão te orientar, porque eu não tenho formação para te passar isso daqui. Se eu passo alguma coisa aí, alguém pode dizer que eu estou invadindo a praia que não é minha, né? E gente ruim é o que não falta na face dessa terra. Então, vai lá, eles vão perguntar o peso, se é um pequeno, que nem o Claudinei, que pesa 19 quilos, né? A gente dá ali uma fatia da melancia, né? Ele come aquela fatia da melancia, né? E repete essa metade aí por 3 semanas, comendo essa melancia. E o outro come a melancia inteira, e aí é de 6 em 6 meses. Mas lá eles vão te orientar. Faça isso. Ah, pastor, mas eu não tenho problema nenhum. Não é para quando tem problema, é para evitar o problema. É para evitar. Isso aí vai te ajudar em muitas coisas, principalmente na tua imunidade. Tá? Na tua imunidade, aquele mosquito dengoso que voa por aí também, vai te ajudar você a estar mais forte aí na tua imunidade, tá? Pode ter certeza que vai ser bom, vai ser muito bom, tá? E aquela história, eles estão aí na mídia, trabalhando dia e noite e dia, né? Vou repetir para você ver aqui, para você não esquecer que todos eles trabalham coordenado. Tadinho do velhinho, né? Olha a carinha dele de coitado, né? Olha a carinha dele de coitado, né? Tadinho do velhinho, né? Deixa ele curtir a aposentadoria dele em paz, né? Já fez muito bem pela terra, né? Quem olha, vê e pensa assim, né? Tá até com semblante de choro, né? Mas aí dentro mora os piores demônios que foram expulsos da presença de Deus aqui na face desta terra. Dentro dele, né? Dentro da cabeça desse bicho aí, tem arquiteturas malignas para acabar com todas as camadas da sociedade, infelizmente. Deixa eu te mostrar uma imagem aqui, vou pedir para você que chegou e não deixou o like, deixa o like, gente, nos ajuda a nós rompermos o algoritmo. A live estendeu bastante, mas depois eu vou fracionar ela e vou fazer cortes, ela vai ficar aí cerca de uns 4 vídeos, mais ou menos, que nós vamos fazer cortes para cada assunto que nós tratamos aqui ficar exclusivamente em um vídeo, entende? Então, o primeiro assunto que nós tratamos, o segundo, o terceiro e esse daqui, nós vamos fracionar e vai ficar bem interessante, tá? Se você chegar depois e assistir e ver que não está a live inteira, é porque nós vamos fracionar e aí vamos repetir outras partes de cortes para você entender cada caso e não ficar tão cansativo, tá? Deixa eu te mostrar aqui uma imagem muito importante desse dia de hoje. E eu quero, inclusive, nessa oportunidade, pedir para você que ainda não deixou o like,
deixa o like, compartilha essa live, gente, nos ajuda a nós rompermos o algoritmo e alcançarmos aí o máximo possível de pessoas. Vamos lá, deixa o like, não saia da live, dá uma olhada nisso daqui. Hoje a rua tá viva, o bairro inteiro a sorrir. Tem calor no peito e vontade de repartir. Esse é o nosso trabalho em Moçambique, África. Nós atendemos uma quantidade de mais de 2.000 crianças, tá? E dentro da oportunidade, nós estamos com 5 bases de missões, tá? Atendendo essas crianças com alimento, roupas, calçados, assistência médica. No período do começo do ano, ajudamos com materiais escolares. Estamos construindo casa para as mães repudiadas e para as viúvas que não têm uma moradia. Estamos acolhendo pessoas que realmente precisam muito da ajuda. E eu quero te mostrar imagens de hoje, porque hoje foi realizado um trabalho maravilhoso na nossa 5ª base, que fica na região de Inhamboka. Hoje foi um trabalho maravilhoso. Ontem nós tivemos mais um dia de uma produção enorme de pães, tá? Foi um dia, assim, bem trabalhoso, né, para os padeiros, né, os mestres que estavam ali preparando os pães. Foi, assim, um dia bem trabalhoso mesmo, mas eles trabalharam até tarde para conseguir preparar os pães. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Extraordinário, pastor Claudinei. Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Olha aí, que grande bênção. Isso aqui são os pães, né? 600 pães que foram preparados, né? Para ser distribuído para as crianças e automaticamente esses pães foram distribuídos hoje. A primeira refeição, a primeira entrega de pães que nós fizemos deu aproximadamente entre adultos e crianças 100 pessoas. Só que a notícia correu, né? Porque a notícia corre quando tem... não é só notícia ruim que corre, não. Notícia boa, dependendo da região, corre bastante também. E a notícia boa correu lá e deu uma quantidade enorme de crianças para receber o pão e o suco nesse dia de hoje, nessa nova base. Olha que imagem linda, gente. Fartura de pães. Já era de noite e eles estavam lá na noite de sexta-feira preparando os pães. E olha a imagem de hoje, deste sábado. Dá uma olhada. Toma! Tá bom? Kuna zingi anangu asaenda kavera só pastor em igreja gaitemen mas kunima satikana papa asatikana mamá. Amém. Bebio. Isso acontece, tá bom? Sim. Então o pastor está aí trazendo uma mensagem, né, falando no dialeto Sena, que é a única linguagem que essas crianças entendem, porque nunca estudaram, nunca foram à escola, né? A maioria aí nunca, né, sequer sabe contar número de 1 a 10, né? E breve, futuramente, aí temos um plano para 2027 de fazermos pelo menos 2 salas de aula aí nessa região, para essas crianças terem acesso à informação, ao conhecimento, né, aprender, divulgar e falar o idioma da língua portuguesa, aprender a falar o inglês, o francês, o espanhol, para que venham ser crianças frutíferas e produtivas no futuro, né? E hoje foi o dia da distribuição dos pães. O trabalho também aconteceu, né, em toda a nossa plantação. Nós arrendamos uma terra, né? Arrendamos um espaço de terra muito grande. Estamos fazendo plantações. As crianças chegando para receber, gente, os pães. O caminho que essas crianças fazem, eles passam dentro de um rio, tá? Passa dentro de um rio cheio de hipopótamos, cheio de crocodilos de 4, 5 metros de comprimento. Muitas dessas mães que estão aí perderam filhos, muitas dessas mulheres que estão aí perderam marido, perderam pessoas das famílias, mortas por crocodilos e também pela mordida de alguns hipopótamos, né? Então, assim, outras pessoas morreram picado por cobra, mamba negra do deserto, serpente de chifre, que são cobras venenosas, terríveis. E o pastor Eliseu mostrou o caminho que as crianças fizeram, né? Vindo e depois voltando para passar sobre o rio. Dá uma olhada nessa imagem aqui, vai vendo. Ter milagres extraordinários, pastor Claudinei. Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Olha aí, essas crianças que estão correndo aqui,
Algumas outras estão lá na frente. Estão correndo para poder apanhar a canoa para atravessar o rio, aquele rio mais perigoso, que tem crocodilo e muito mais. Gente, E olha no meio desse mato verde aí, se não é uma coisa assustadora você andar no meio disso daí e tem ali uma serpente, né, na espreita, misturado no meio desse mato aí, escondido, né? Não é uma coisa estranha? Uma serpente no meio desse mato, um crocodilo, né, no meio desse mato aí, porque tudo isso aí é brejo, é banhado, né? Você já pensou? Eles nadaram quanto? Né? Não, na realidade não é nado não, vocês vão ver aí como que eles atravessam esse rio, vai vendo. estão a sair lá na base, recebendo lá os pães de suco. E ali, correndo eles para lá, para atravessar, para voltar para as suas casas. Meu Deus do céu. Cá nós estamos indo acompanhar eles. Então vocês estão vendo, eles estão indo foram pegar os pães e agora, né, voltando para atravessar para o outro lado, onde é a região que eles moram, né, um rio grande, fundo e perigoso. Inclusive, eu quero agradecer vocês que nos ajudaram. Nós já enviamos a remessa para lá para comprar a motobomba, tá? Deu tudo certo. Enviamos a remessa para comprar a motobomba. Agora nós precisamos, né, da ajuda de vocês para nós comprarmos as mangueiras, né? Tanto a mangueira de sucção, que vai de um lado da motobomba e é colocado lá dentro do rio para sugar a água, e a outra que é colocado na parte que a água é injetada para chegar até a nossa horta e também até a plantação, até a roça, que é uma mangueira de 150 metros, tá? Então, precisamos de duas mangueiras, a que vai dentro do rio e a que vai em direção até a roça. E a motobomba fica ali na beira da água, ela funciona a gasolina para bombar a água lá para cima e para evitar que as mães e as crianças venham ficar tanto tempo na beira desse rio, que é um rio de alta periculosidade. Eu acredito que todo mundo que está aqui nos acompanhando, que estão aqui nos acompanhando, em um dado momento da vida, assistiram aqueles vídeos lá das savanas africanas, em que os predadores ficam escondidos na beira do rio, esperando as presas virem tomar água ali, aquela situação toda. Então, é nessa situação que essas crianças vivem nesse rio perigosíssimo. Amém. Para a glória do eterno Salvador Jesus Cristo. Olha aí atrás. É isso aí. Tá vendo? Então, olha aqui, ó, dentro do rio, pastor Eliseu, vai vendo. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor abundantemente em nome de Jesus. Eu vim aqui para ter uma experiência, porque algumas crianças, nem que nós acabamos de receber lá na nossa base aqui em Nhampoca, Nhafimbe principalmente, vieram, ou seja, atravessaram com esta canoa. Então eu quero aqui, né, caminhar junto nessa canoa. O pastor está fazendo o teste, entrando na canoa. Na verdade é um tronco de uma árvore que eles foram tirando, né, o enchimento, e virou essa canoa aí que você está vendo. Imagina que proteção que uma pessoa tem dentro daquele ali para um crocodilo de 5 metros de comprimento. Né? Uma bocada de um bicho desse, um hipopótamo que pesa aí quase 3.000 quilos, né? Então é um lugar muito perigoso demais da conta. E se você vê, né, o trabalho que é feito, eu vou te mostrar o vídeo do canoeiro, né, do canoeiro que atravessa com as crianças de um lado para outro. Dá uma olhada no canoeiro, dá uma olhada no barco do canoeiro. Vou colocar na tela. Deixa o seu comentário aí que é importante. Tira um print da tela também, gente, para nos ajudar. Nós, quarta-feira, vamos fazer a entrega de pães novamente, mas essa motobomba precisa entrar em funcionamento no mais tardar terça ou quarta. Então, segunda-feira, o pastor vai comprar a motobomba, e eu gostaria também já de conseguir comprar a parte das mangueiras, tanto a que vai dentro do rio, como a que vai ser até a horta, que dá 150 metros de comprimento. Dá uma olhada no canoeiro para você ver. Deus abençoe abundantemente em nome de Jesus. Olha aqui o que eu acabei de perceber. Há um menino que acabou indo aqui, levando outras crianças para outra margem lá.
Ó, o menino foi levar as crianças para outra margem, ele é o canoeiro que coordena a ida e a volta, e aqui está essa senhora que é a mãe desse menino, vai vendo. Nem parece que ela tem uma criança daquela. Ele tem um filho mesmo? Sim. Meu Deus. Assim ele vai te carregar daquela que não? Sim. Então, ela é a mãe do menino ó, o tanto de gente esperando a canoa chegar para ele atravessar para o outro lado, e no final do dia, esse menino ganha ali um pouquinho de farinha de milho para fazer o shima e comer com a família, né? Comer com a família. Olha isso, olha a canoa, esse menino de 8 anos de idade, olha isso. O que é a canoa, pastor? Um pedaço de lata velho que eles foram remendando e deu nisso aí. Esse menino é o canoeiro que atravessa as outras crianças para o outro lado do rio, cheio de crocodilos, cheio de hipopótamos. Olha as crianças entrando para ir para o outro lado do rio, né? Você está vendo aí, é uma situação muito triste, muito complicado, mas eu tenho fé em Deus que breve tudo isso nós vamos conseguir dar um basta, porque no período que a gente montar ali a escola, nós também vamos reunir forças e comprar um barco grande, né? Quem sabe até motorizado, para fazer a travessia para lá e para cá com essas crianças, para evitar problema, porque aí o próprio barulho do barco, né, do motor do barco, já afugenta esses bichos para não virem, né, a ter o perigo de morder, de tirar a vida, como aconteceu já várias vezes aí nesta região, né? Então, eu estou mostrando essas imagens, pedindo para você nos ajudar diante desse desafio, né? O trabalho está sendo feito, é uma região nova que nós estamos abraçando agora esse trabalho, tem muito que se fazer e nós contamos aí com a contribuição de todos vocês. A maioria dessas crianças que nós estamos te mostrando atravessaram aí com esse barquinho aí e o menino, né, sendo o canoeiro deles. Ok. Criança, levanta a sua mão assim. Levanta o teu pau assim. Ó, se vocês prestarem atenção, deixa eu te falar uma coisa que eu acredito que as mulheres e homens e todos que aqui estão vai entender. Essas crianças precisam urgentemente de passar por uma bateria de exames e de consultas médicas, tá? Se diz por quê? Eu vou soltar o vídeo, ouça com bastante atenção. Tem muitas crianças aí com tosse pesada e carregada. Essas crianças, por dormir diretamente no chão, por não ter cama, não ter nada, andar de pé no chão direto, dormindo direto no chão, porque as casas não têm uma estrutura, são barracos feitos de palhas, né? Então você vê essas crianças tossindo muito, e nós precisamos, nos próximos dias agora, contratar um médico, levar o médico até aí, para avaliar essas crianças, desparasitar, né, que é um remédio para desverminar essas crianças, e também ver sobre essa questão dessa tosse, que é muito preocupante. Ouça para você ver, eu acredito que vai dar para muitos de vocês ouvirem como tem crianças tossindo aí. Ok. Criança, levanta a sua mão assim. Levanta o teu pau assim. As crianças estão aí levantando o pão e a garrafinha de suco, mas essa tosse aí não me fez bem não, viu? Não me deixou tranquilo. Eu vou entrar em contato com o pastor Eliseu logo após. Obrigado, Custódia, que o Eterno te abençoe em tudo. Logo após o término da live, falar para ele, para nessa próxima semana já dar um jeito para a gente mandar um médico ir lá, porque isso aí é muito complicado. Quando nós assumimos esse trabalho em maio do ano passado, infelizmente nas primeiras semanas nós perdemos 2 crianças, porque não deu tempo de dar assistência. 2 semanas é um tempo muito curto, e infelizmente 2 crianças entraram em óbito. E essa região é uma região abandonada, esquecida, né? A Carmen eu vi, o pastor Antônio César, a missionária Maria Lima também ouviram lá na Europa, né? Essa tosse me deixou preocupado. Nós precisamos mandar um médico lá urgente
para examinar essas crianças. Se for preciso de um remédio, a gente vamos enviar os recursos para esse remédio, mas não está legal essas crianças, não. Elas não estão bem, isso é muito preocupante. Ok. Criança, levanta a sua mão assim. Levanta o teu pau assim. Levanta a minha mãe. Se eu te encontrar que você recebeu, vou levar esse carro rodar outra pessoa. Tá bom? Ok. Agora nós vamos pra... Exatamente, irmã Maria Amélia, não tem como dizer qual é a prioridade, né? Se é um barco para evitar, né, o canoeiro ali que estava nas imagens, né, aparecendo ali, se é comprar um barco para evitar isso daqui, né? Se é a gente perfurar um poço para dar água cristalina, né? Se é a horta que está precisando de mais grãos, né, e de mais sementes, né? São tantas coisas, a escola, tanta coisa para fazer, né? Eu tenho certeza que Deus vai levantar um povo para nos ajudar. Tem tanta gente aí, né, com dinheiro, fazendo bravatas e loucuras desse mundo, né? E poderia muito bem ajudar o próximo, né? Semear sobre a vida de pessoas carentes, necessitadas, desvalidas e esquecidas, né? Você imagina o que esse pessoal aí gasta com vaidades, com festa, enfim, com tanta coisa, né? Que poderia muito bem semear na vida do próximo, né? É tanta gente sofrendo, tanta gente passando fome, tanta gente precisando de uma mão amiga, de uma mão estendida, né? Hoje foi distribuídos pães, tinha pais, tinha mães, tinha pessoas ali desesperadas de fome, né? Desesperadas de tanta fome, né? Olha isso para você ver as imagens, né? Crianças, adultos, pessoas de tantas idades, né? Não, pastor César, tanta coisa que precisa ser feito, né? Mas nós precisamos priorizar, tem a horta que é prioridade, a motobomba, graças a Deus, nós já conseguimos o recurso, agora vem as mangueiras, né? Tanta que vai dentro da água, como aquela que vai levar a água até a horta e a roça, né? E nós contamos aí com a ajuda de vocês. Eu sei que juntos nós vamos conseguir fazer muitas coisas, e na oração peça a Deus que Ele venha colocar as mãos e não permitir com que nenhuma dessas crianças venham, né, morrer de pneumonia, morrer de desnutrição, ou até mesmo mordido por alguma serpente, por um crocodilo, por um rinoceronte, ou até mesmo afogado dentro de um rio desse daí. Que Deus tenha misericórdia, ore, né, nos ajude em oração. Pastor, eu não tenho condições de ajudar com nada, então nos ajude em oração. Tá? Pastor, eu posso ajudar com um pouquinho. Amém. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus também não é nada. Então, que nós possamos fazer, né, por essas famílias, por essas crianças. Você vê que é um povo faminto, todos em busca de um pão, né? Aquele que consegue 2, 3 pães aí, volta para casa celebrando e comemorando como se estivesse conquistado um grande troféu, como diz o ditado, né? Então, assim, nos ajude. Deus vai recompensar. Aqui na tela tem o número do CNPJ do Ministério. Temos também o número do WhatsApp, que ambos são Pix, para você estar nos ajudando. Se você quer conversar conosco, a minha esposa está sempre com o telefone em mãos. Manda uma mensagem que ela vai estar respondendo. Se for um caso que precisa de mim, eu estou aqui à disposição também para ajudar. Mas vamos formar, sabe, essa família forte, esse povo unido, porque Jesus foi bem claro, dizendo que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Por mais difícil que seja a situação de todo mundo que aqui estão, todos nós que aqui estamos, eu pergunto para você e te digo, ninguém aqui está na situação dessas crianças. Ninguém aqui está na situação dessas pessoas. Ninguém. Todos nós estamos em uma situação melhor, né? Então, tira um pouquinho daquilo que você tem e envia a remessa para cá, para nós repassarmos. Todos os dias estamos aqui prestando contas do que está sendo feito. Todos os dias estamos mostrando as imagens do trabalho que está sendo feito e desenvolvido, para você saber aonde está indo a sua ajuda, aonde está indo a sua oferta, aonde está indo, sabe, a remessa que você tem enviado, quer seja pouco, quer seja uma remessa que para você é algo grande, enfim, nós estamos te mostrando o que foi feito, tá? E repito,
A motobomba nós pedimos para vocês ajudar, vocês ajudaram, automaticamente o dinheiro já foi arremessado para lá e segunda-feira eu vou mostrar para vocês a motobomba que nós conseguimos com a ajuda de todos. Falta ainda as duas mangueiras, a que vai dentro do rio e a que vai até a horta, até a roça. Conseguindo com a ajuda de vocês, vamos mostrar aqui também, porque se tem uma coisa que faz com que o ser humano venha andar de cabeça erguida, é a honestidade. É você ser honesto, é você ser leal a tudo aquilo que você propôs. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso papel. Por isso que diariamente estamos aqui mostrando o que está sendo feito, né? Pastor, tem pessoas que não acreditam. Na verdade, não é que não acredita, é que tem pessoas que olham para uma live como essa e vê nós mostrando o trabalho que está sendo feito. Como eles são avarentos, gananciosos, apegados a dinheiro, eles, na mente deles, eles calculam que cada um daqueles que estão aqui nessa live vai enviar de 100 a 500 reais. Todos que aqui estão, nessa totalidade aqui, de 100 a 500 reais. E aí eles piram. Eles entram em parafuso porque eles imaginam, meu Deus, é muito dinheiro entrando para uma mão só, quando na realidade não é todo mundo que ajuda, e o que entra aqui nós estamos enviando para lá, né? Estamos enviando para lá e prestando conta diariamente, mas isso não cabe na cabeça de um homem, de uma mulher, de uma pessoa avarenta, de uma pessoa apegada ao materialismo. Então, eles não conseguem entender, mas é a realidade diante de tudo e todos. Por isso que nós estamos aqui prestando contas diariamente, tá bom? Diariamente, mostrando para vocês. A Maria Amélia escreveu aí, e eu vi, né, ela escrevendo, e vocês estão escrevendo. O pastor Eliseu tá elegante, né? Tá elegante. Uma realidade muito grande. A horta, que já é a prioridade, que as terras foram arrendadas e as sementes já estão germinando para espalhar elas depois que germinar nos canteiros, é prioridade, né? A horta, e temos por prioridade também um médico ir aí avaliar essas crianças, porque isso me deixou preocupado. A tosse dessas crianças não é normal. Você que é pai e mãe, se o teu filho, tua filha, teu neto tossir dessa maneira, eu acredito que você não vai ficar tranquilo, você não vai ficar em paz. E nós temos essas crianças como nossos filhos, né? Então, não me fez bem essa tosse. Eu acredito que em muitos que aqui estão também, vocês não gostaram de ouvir essa tosse, né? Ok. Criança. Levanta sua mão. Complicado, né? Muito complicado. Vamos lá. Eu quero mostrar para você aqui agora parte de uma canção que nós vamos encerrar, pedindo a todos, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Temos o canal Pastor Antônio César, que está aí na linha do tempo, Missionária Maria Lima, o canal Maria Lima Portugal, também o canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, o canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa, que de segunda a sexta entra ao vivo às 10h15 da noite, também esse canal aqui, né, chamado Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva aqui que eu quero a partir de hoje adotar você e sua família nas minhas orações, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja a todos vocês em o nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, obrigado a todos. Vamos pra cima, gente, vamos fazer acontecer em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui parte de uma canção para nós finalizarmos essa live abençoada, lembrando que o álbum, né, o álbum que nós lançamos de 14 músicas referente ao trabalho em Moçambique e África, você já encontra no Spotify, no Amazon Music, lá se você for fazer uma postagem no Instagram, em qualquer outras plataformas aí digitais, mais de 150 plataformas, lá você vai encontrar todas as músicas desse lançamento que nós fizemos, tá? E eu vou colocar uma aqui que eu acho muito linda essa canção, né? Eu gosto muito desse louvor aqui. Para mim, ele é um dos primordiais, né? Desse lançamento desse CD, né? Que ficou assim muito bonito, por sinal, tá? É o tema do CD, né? É o título do CD, não, é o título do álbum. Hoje em dia não existe mais CD, né? Vamos lá, dá uma olhada nisso aqui.
Se a minha voz não alcança um coração, é só o vento levando uma canção. Mas quando o amor transforma o meu viver, o mundo inteiro começa a compreender. Cristo mostrou o caminho da cruz, servindo em silêncio, irradiando luz. Quem ama reparte, consola e conduz, reflete na terra o caráter de Jesus. Não basta dizer, preciso viver. Quem segue Cristo aprende a servir. O amor é a marca dos filhos de Deus, levando sua luz por onde existir. Milagres extraordinários, quando o amor vence toda a dor. Milagres extraordinários, nascem pela graça do Senhor. Milagres extraordinários, estender as mãos é viver o evangelho. Milagres extraordinários, quem ama o próximo revela Jesus. Quem ama o próximo revela Jesus. Repartir o pão, levar restauração, secar a lágrima e abrir o coração. No abraço simples, no gesto fiel, tua bondade aponta para o céu. Quem cai cansado encontra a direção, quem está ferido recebe compaixão. E a rua inteira pode perceber que a fé do reino é aprender a servir. Não basta dizer, é preciso viver. Quem segue Cristo aprende a servir. O amor é a marca dos filhos de Deus, levando sua luz por onde existir. Milagres extraordinários, quando o amor vence toda a dor. Milagres extraordinários, nascem pela graça do Senhor. Milagres extraordinários, estender as mãos é viver o evangelho. Milagres extraordinários, quem ama o próximo revela Jesus. Quem ama o próximo revela Jesus.